Graça e paz. Está sendo gostoso, né, estudar essa carta aos Romanos, né? Um tratado teológico, é uma carta que que esclarece muito, traz muita segurança para a gente. Ela tem um estilo jurídico que nos traz segurança. E hoje nós vamos meditar na perícope do capítulo 8, versos 31 até o verso 39. Essa é uma parte muito boa, né? Essa é uma parte cheia de conforto espiritual para a gente. É um dos textos mais lidos, sobretudo em momento de luto. Mas nos enche de conforto. E o estudo de hoje, eu já dei para a igreja esse estudo, porque é um estudo que eu tirei da revista Ultimato. E eu não sei se a Ultimato tinha como fonte a revista em si, ou se a revista plagiou o Ultimato, ou se o autor era o mesmo para as duas. Mas é um estudo que eu já dei aqui para a igreja e nós vamos relembrar esse estudo. Talvez você vai, à medida que a gente vai meditando nele, talvez você lembre, está bem fresquinho, um ano atrás mais ou menos foi dado esse estudo aqui na igreja. O título era 5 perguntas que todo crente precisa refletir. Esse era o título da mensagem, né? 5 perguntas que todo cristão precisa refletir para os dias atuais. E o objetivo é que a gente possa compreender o amor de Deus, né? A sua largura, altura, profundidade, tudo aquilo que a palavra diz, e também que esse estudo ele vem com o objetivo de fornecer uma certa segurança para o crente. Tá bom? Então vamos para a leitura do texto. Vamos ler todo o texto porque ele é pequeno. Tem algumas citações, mas nós vamos ler o texto porque não é muito longo. Romanos capítulo 8, leituras do verso 31 até o verso 39. Então Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido, nós te louvamos por tua graça, pelo teu amor e pela revelação da graça e do amor, pela revelação da tua palavra para nossas vidas. Em nome de Jesus, fala conosco neste estudo, edifica-nos, ó Pai, dá-nos a compreensão que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Marcos, eu não sei se acho que o Valmir não deixou ligado não estou tendo o retorno da leitura aqui.
Vê se você consegue ligar o retorno, porque aí eu leio a Bíblia ali, fica mais conforto aqui para mim, tá? Irmãos, essa é uma palavra de fonte de inspiração, de consolo espiritual para nós, como foi dito, né, sobretudo em momentos de perda. A mensagem principal que a gente possa ter uma compreensão melhor do cuidado de Deus. Veja, a palavra diz que não há condenação para os salvos. Sabe, isso, Paulo está dizendo, não há condenação, nada pode separar. Isso coloca, inclusive, em discussão um tema um tema controverso no meio cristão. O crente perde salvação, o crente não perde salvação, está desviado, perde salvação, essas coisas. Ele dá margem para a gente pensar nessa possibilidade. Mas a mensagem principal que o apóstolo Paulo ele passa para a gente aqui é do amor de Deus, o preparo, o cuidado de Deus, aonde ele vai dizer que nada pode nos separar, que em Cristo nós estamos seguros. Jesus fala assim: nenhuma das ovelhas que o Senhor me deu, nenhuma delas se perdeu, exceto aquela que já estava certo que aconteceria, né? Então, Paulo ele começa a sua palavra nesse capítulo no verso 31, ele está dizendo assim: que diremos à vista destas coisas? Então, Paulo está ligando um contexto anterior e ele está concluindo agora, ele está falando de algo e ele, à vista disso que ele vem dissertando na carta, ele começa então a trazer uma revelação clara para a igreja. A vista dessas coisas é a partir do verso 26, onde ele diz: o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz com que tudo coopere, né? Que Deus nos intercede, o Espírito Santo intercede segundo a vontade de Deus. Versos 29 a 30 fala, né, que Deus nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou, né? O propósito de Deus que sejamos conforme a imagem de Jesus. E o destaque aqui no verso 28 Paulo fala assim: nós sabemos que todas essas coisas, elas cooperam juntamente. Então, veja, ele não diz, nós esperamos que essas coisas nos ajudem. Nós esperamos que isso possa que a gente possa alcançar através disso. Não, Paulo ele fala que é uma certeza, é uma clareza para ele. E ele está tentando dizer assim: olha, eu estou convicto disso, o Espírito me convenceu disso. E ele está tentando acalmar, né, os ânimos da igreja, mediante aquilo que ele vem tratando antes, que a igreja está sendo perseguida, existem situações que estão entristecendo o povo de Deus, mas Paulo vai dizer assim: não, mas nós estamos certos e convictos que tudo vai cooperar para o bem. Como diz sei lá qual que é o cantor que fala assim: vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, e dá tudo certo. Então Paulo está dizendo assim: vai dar tudo certo, porque Deus é poderoso para fazer mudar a nossa sorte. Ele não diz nós vamos esperar, não. Então ele diz: nós temos essa clareza. Mas a pergunta é: será que eu tenho de fato essa clareza? Porque muitas vezes bate, gente, a dúvida no coração da gente. Quantas vezes você pensa, às vezes a gente questiona inclusive o próprio chamado. Será que Deus me chamou mesmo? Será que é para que eu esteja aqui mesmo? Sobretudo naqueles dias que às vezes a gente está talvez com
com as taxas hormonais mais baixas do que o de costume, alguma coisa acontece com a gente, e às vezes a gente pensa, não, Deus não chamou, a gente pensa talvez até como Elias não chegou, falou assim, Deus, me leva, né? Moisés falou assim, Senhor, não sou eu não. Às vezes nós questionamos, isso não está, gente, não é pecado a gente questionar essas coisas. O nosso questionamento pessoal diante de Deus não tem nada de errado. Nós podemos, se tem dúvida no nosso coração, nós devemos chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu estou com essa dúvida. Então nós devemos fazer isso, né? Mas será que nós temos essa convicção? Ou nós precisamos continuar perseverando, né? Porque precisamos ter essa clareza de que o Espírito Santo de Deus, Ele está operando em nós, trabalhando em nossas vidas. Embora a gente não consiga se enxergar pronto, perfeito, Paulo também não. Ele diz, olha, eu não considero que cheguei lá ainda, mas eu continuo perseverando. E quando ele percebe que os dias dele já estão chegando ao fim, ele diz assim, olha, eu perseverei até o fim. Eu combati o bom combate. Estou encerrando a carreira. Ele está encerrando a carreira porque ele sabe que os dias dele está chegando. Guardei a fé. O justo viverá pela fé. E nós precisamos guardar a fé. Não importa o que aconteça comigo, não importa o que aconteça com você, não importa o que aconteça com os líderes que Deus coloca sobre as nossas vidas, nós precisamos guardar a fé. Porque o justo vive pela fé. E não importa o tamanho da fé também. A fé ela pode crescer, ela pode ser alimentada, ela pode ficar... né? Não importa o tamanho da nossa fé. O que nós precisamos é perseverar de acordo com a revelação e a proporção que Deus tem derramado no nosso coração. A quem é muito dado, muito é cobrado. E Deus é justo, Ele é o justo juiz de todos e de tudo, né? Mas nós precisamos descansar nessa promessa, na promessa de Deus. E muitas vezes a questão que nós colocamos para nós, às vezes, alguns talvez colocam para outros, mas é algo que eu creio que lá no íntimo e no pessoal nós colocamos para nós mesmos, nós cobramos. Será que eu amo a Deus mesmo? Não é? Será que eu amo? Porque tem algumas preferências que eu... Não é verdade? Claro, será que eu amo? Amamos a Deus? Eu creio que cada um de nós aqui, como Pedro, podemos dizer, Senhor, você sabe que eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Sabe que eu também sou limitado, sou fraco, mas eu amo a Deus, amo a palavra de Deus, amo a mensagem da cruz, amo o plano de salvação, eu amo esse Deus. No entanto, esse amor perfeito ainda ele está se aperfeiçoando dentro de nós. E essa verdade, esse questionamento, muitas vezes que nós levantamos, nos coloca todos nós em pé de igualdade diante do Senhor. Todos nós, né, diante de Deus. Porque ninguém é maior ou melhor. Nenhum de nós, a palavra diz que nenhum de nós buscávamos a Deus. Foi Ele quem nos buscou. Ele nos buscou. No tempo oportuno. E foi o tempo todo Deus em busca do ser humano, nunca foi o contrário. Nunca foi o contrário. E quando houve o contrário, sempre foi para exaltar os seus próprios méritos. Deus não aceita isso. A nossa salvação se deve pelo fato de que Deus planejou tudo antes. Deus planejou. Não é lindo isso? É lindo isso. Deus planejou. Deus planejou. Tem aquela música que tem um louvor que fala assim que acho que fala, não sei se fala daquela música que fala assim, linda demais, Deus desenhou, planejou com seus próprios dedos. Eu não estou lembrado da música aqui, mas é
É Deus é Deus que planeja isso para as nossas vidas. Então nós só recebemos, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou com sua própria formou. Então Deus planejou. Tem umas canções que são muito inspiradoras na palavra, né? É Deus quem planejou. E nós recebemos a Cristo porque Ele nos recebe. É Ele quem nos recebe. A gente fala, você já aceitou Jesus? Não é? Tá certo, não está errado. Mas, veja bem, primeiro é Ele quem nos aceita. Se Ele não nos aceita, você pode querer aceitar o tanto, mas se Ele não nos aceita, Ele que nos aceitou, Ele que planejou, né? Essa é a verdade. É difícil explicar algumas coisas, né? Mas nesse contexto, então, Paulo, ele questiona a igreja e leva a igreja a refletir e racionalizar a fé, para que a igreja possa ter uma mente renovada. Lá em Romanos 12, a gente não chegou lá ainda, mas Romanos 12 fala da nossa fé. Nossa fé não é um passo no escuro, não é um passo no vazio. A nossa fé é uma fé bem racional. Paulo até fala assim que nós devemos, como é que ele fala lá em Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. É um culto racional. É um culto. A nossa fé é uma fé inteligente. Não é uma fé, é uma fé inteligente. No quadrilátero, perdão. Estou confundindo aqui. Tá bom? Tá legal, hein, Marcos? Obrigado, viu? Mas no quadrilátero wesleyano, a razão está ali, não é? A razão, a tradição, a criação, todos juntos ali. A palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa revelação, ela leva em conta esses aspectos. Sim, Marta? Sim, a Marta está levando a gente a considerar e refletir sobre a questão da apostasia, da heresia, e que muitos, ao longo da história, foram considerados apóstatas, hereges, homens ou mulheres que se desviaram do caminho, se perderam no caminho. Então, Calvino, por exemplo, vai dizer que, na verdade, eles nunca estiveram no caminho, né? Nunca estiveram ali por pretensão, por convencimento, mas nunca por convicção e por conversão, né? Pois bem, então Paulo nos leva a refletir nessas perguntas que, a partir do verso 31, né, à vista dessas coisas, e ele faz 5 perguntas para a reflexão da igreja. Primeiro, lá no verso 31, ele faz, é a primeira pergunta de Paulo, né? Se Deus é por nós. Ele fala assim, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Os homens, a gente quando era piazão, a gente ia jogar bola, então pegava um cara bem bom, falava, eu e fulano contra a rapa. A gente falava assim, vai eu e o fulano contra todo mundo, porque a gente ia na força dele, né? A gente jogava na força dele. Então, a gente joga, na história da salvação, na obra da salvação, a gente conta com a força de Deus. Então, Paulo está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vem aqui destacando, nos versos anteriores, a obra de Deus, né? E aí a gente lembra da graça, né? Graça preveniente, graça justificadora, graça santificadora, graça glorificadora. E a gente percebe aqui a iniciativa de Deus, e Paulo então faz essa pergunta retórica para a gente. Ele pergunta, é como se ele estivesse perguntando para a igreja, e daí, igreja, o que você acha? Que lado que Deus está? Ele está dizendo, Deus é por nós. Deus está do nosso lado.
Deus, Ele nos separou para si, então ninguém pode e nada pode nos separar desse Deus e do amor desse Deus. Então, se Ele é por nós, nós seremos bem-sucedidos em tudo. Essa é uma declaração de fé. É uma declaração de fé que nos torna invencíveis. Porque se Deus, o Todo-Poderoso, Ele está do nosso lado, então nenhum poder tem capacidade de vencer ou de nos tirar do caminho que Deus mesmo colocou para que a gente ande nele. Uma vez que Ele é por nós, quem é que será contra nós? Isso não significa que nós não teremos problemas, inimigos que vão lutar com toda a força contra as nossas vidas. Não significa isso. Não significa que a vida e que as lutas serão fáceis de serem travadas. Não é isso que ele está dizendo. E pensando em invencibilidade, é claro que, em última instância, nós precisamos pensar que na ressurreição de Cristo e na ressurreição dos filhos de Deus. Em última instância, é nisso que a gente precisa pensar, porque se acontecer de sermos acometidos por um mal desse, Jesus venceu a morte e nós estamos assentados com Ele, e com Ele nós venceremos também. É Jesus Cristo quem tem a última palavra. Não é a morte que tem a última palavra, não é o diabo que tem a última palavra, não é o espírito da morte quem tem a última palavra, não é o teu inimigo, não é o inimigo da igreja que tem a última palavra. Quem tem a última palavra é aquele que diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Um estado de caos se instala, rebelião de Lúcifer e os seus anjos. Versículo 3, ordem no caos. Haja luz. Deus sempre vai ter a última palavra. E é esse Deus que a gente segue. Essa é a clareza que o apóstolo Paulo ele está tentando transmitir para nós e para a igreja. Então veja, no verso 38 ele menciona os principados, os anjos, os demônios, todos contra nós, inimigos que temos em comum. E ainda reconhecemos o nosso próprio pecado, a concupiscência da carne, a fraqueza, a soberba da vida, todas essas coisas junto com as forças das trevas vão lutar contra nós. Mas Paulo está dizendo, mas nós vamos ser vencedores nisso tudo. O fato de que Deus está do nosso lado, ninguém é páreo. O mundo inteiro não será páreo para a igreja. Embora a gente possa parece que não é assim. Elias teve essas crises. E muitos homens de Deus tiveram crise no ministério. Muitos homens de Deus tiveram crise no ministério. Mas foi Ele quem nos predestinou, nos chamou, nos justificou. John Stott, ele diz, mesmo que todos os poderes do inferno se ajuntem contra nós, eles nunca prevalecerão pelo simples fato de Deus estar do nosso lado. E foi John Wesley, fundador do metodismo, que no seu leito da morte, suas últimas palavras foram: o melhor de tudo é que Deus está com a gente, está conosco. Esse é o melhor de tudo, é que Deus está com a gente. O melhor de tudo. Então vai dar certo. Isso é uma esperança, é uma palavra de fé, é uma afirmação nossa, né? Então essa é uma verdade que precisa ser lembrada. Sobretudo quando nós estamos sob ataque do inimigo. Ah, você está, né, seu tinhoso. Você é um vencido. Tua história está aqui, ó. Eu conheço já a tua história. A gente precisa ter essas ousadias de fé. Ousadias de fé, né? A lembrança e a afirmação dessa verdade, ela
de que Deus está do nosso lado, ela muda totalmente a perspectiva quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades. Muda de perspectiva. Porque a gente sabe que homens inspirados, homens santos, passaram por isso. Jesus passou por isso. E nós podemos passar por isso. Mas o futuro dele está lá. E o meu futuro e o teu também. Porque João viu o número dos redimidos e todos louvavam ao Senhor. Uns oravam, outros louvavam, e todos louvavam ao Senhor. Então ele nos viu lá. Ele viu você lá, Mara, num determinado momento, regendo o coral de Deus. Aleluia. Aleluia. E lá não desafina, hein? Lá não tem desafino. Lá nós canta tudo afinado. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos acreditar nessas coisas. Essas coisas nos enchem de consolo, nos confortam, né? Se Deus é por nós. Outra pergunta: Deus não nos dará graciosamente com Ele, Cristo, todas as coisas? Verso 32. Então, aí, aqui tem alguns, existe falta de compreensão em alguns irmãos, que pensam que Deus nos dará tudo o que desejamos. Ele pode dar tudo o que a gente deseja. Aliás, Salomão teve tudo o que desejou. Salomão diz assim: eu não... qual é a palavra que ele usa para expressar? Eu não privei meu coração de nada que ele quis. Ele deu tudo. Até o que não devia, ele deu. Se deu mal. São 3 livros atribuídos a ele. Dizem que Cantares foi o livro do seu tempo mais jovem, né? Porque Cantares ele fala lá da Sulamita, etc, tudo mais, né? Provérbios seria o tempo da sua meia-idade, produziu bastante, né? Esbanjou sabedoria, e aí depois acabou se dando mal, né? Porque mas o livro de Eclesiastes, alguns comentaristas dizem que foi o tempo onde ele volta para Deus, onde ele se humilha, onde ele vai reconhecer que tudo foi vaidade, e ele volta. Então veja, Deus não vai, Ele pode, mas não vai dar tudo o que a gente deseja, porque nem tudo o que a gente deseja é bom para a gente. Não é verdade? O pastor Fábio mesmo, se ele estiver assistindo isso aí, ele disse que queria ser uns 10 centímetros mais alto só. Deus não vai permitir, né, para ele isso aí. Então, a soberba ia crescer. Nem pastor ele ia ser, sabia? Ele ia ser outra coisa. Talvez ia ser um astro de Hollywood. Mas o saltinho ele só pode crescer uns 4 centímetros. 10 só o Luiz XV que conseguiu. Deus não dá, mas certamente Ele vai dar tudo o que a gente precisa. Ele vai suprir aquilo que a gente necessita, né? Tudo que a gente precisa. O que Deus tem feito, o que Deus faz por nós é bom. É só nós lembrarmos dos feitos de Deus. E mesmo quando a gente passa, quando Deus permite que a gente passe, eu não puxei esse texto, mas em determinado momento, Deus fala com o seu povo, dizendo assim: olha só, eu que fiz vocês sofrerem privação de alimento e tudo mais, para vocês entenderem que nem só de pão vai viver o homem. E isso faz com que, quando Deus permite que a gente passe algumas privações, é para o nosso crescimento, porque a gente depende mais, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente se humilha mais, a gente cresce mais espiritualmente, sabe? Então Deus permite, então Ele vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa.
E quando Paulo ele fala isso, ele fala assim, olha, ele não poupou o seu próprio filho. Então o argumento de que nós podemos ter certeza do cuidado de Deus é que ele diz, ele não poupou o seu filho. Do amor, o amor, né, do maior para o menor. Então Paulo tinha clareza de que Deus já havia feito aquilo que era mais elevado e profundo, enviando o próprio Filho para a nossa salvação. E a palavra que ele usa aqui é entregou por nós. Ou seja, ele deu o mais excelente. Então, se ele deu o maior, o mais excelente, quer dizer que nada poderá faltar para nós. Só que nada vai faltar na medida que Deus deseja nos nutrir, que a gente cresça, que a gente floresça, que a gente frutifique, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. É que a gente frutifique, que a gente cresça, que a gente testemunhe. Entregou, né? Quem então que entregou Jesus para morrer? Então, um comentário teológico vai dizer o seguinte, que não foi Judas por dinheiro que entregou Jesus, não foi Pilatos por medo, e nem os judeus por inveja. Quem entregou Jesus foi o Pai por amor. O Pai, por amor, é que entregou Jesus por nós, porque Ele nos amou. Gente, que coisa linda isso. Então, Paulo vai dizer assim, então Ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Então, essa palavra significa que Deus, na sua graça, Ele nos dará perdão, o amor, a alegria, a paz, o reino dele. São coisas que o nosso recurso não alcança, mas que está ao nosso alcance em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, Ele nos dará essas coisas. E se Ele nos deu tudo quando éramos inimigos, porque tudo isso, quando Ele deu Cristo, enquanto nós éramos inimigos. Então vai ser, agora que somos filhos, Ele vai fazer menos por nós? Não vai fazer menos por nós. Ele, uma vez que Deus já nos deu tudo. Charles Mackintosh, pregador escocês do século XIX, né, ele vai dizer o seguinte: a incredulidade pergunta, porventura Ele vai dar? Porventura Ele dará? A incredulidade pergunta, porventura Ele dará? Mas a fé pergunta, porventura Ele não dará? E nós somos da fé. Porventura Deus não dará aquilo que eu preciso para o meu crescimento, para a minha salvação. Então veja, a entrega de Cristo na cruz para a nossa salvação é a garantia de que Deus nos dará todas as coisas que necessitamos, que precisamos. Então essas verdades acerca de Deus nos faz pensar em como temos lidado com, às vezes, com a falta de abundância no dia a dia ou com as lutas que a gente enfrenta. Terceira pergunta, correr um pouquinho para a gente terminar dentro do horário. Terceira pergunta de Paulo. Então a primeira pergunta, se Deus é por nós, e o melhor de tudo é que Deus está do nosso lado, né? Segundo, não nos dará tudo o que a gente, com certeza nos dará tudo o que a gente precisa. E terceira pergunta, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará a acusação? Bem, o contexto, esse aqui é um contexto de um tribunal, o contexto dessa pergunta. E frequentemente pessoas do mundo nos acusam. Mas é crente? Ah, não, mas você é crente e está fazendo isso? Você é crente e está agindo assim? Né? Frequentemente a gente lida com isso. Então, por isso então Paulo fala, quem vai intentar a acusação? Aqui é o pecador no banco dos réus, mas, e de fato somos. É como se Paulo tivesse assim, onde estão os seus acusadores? E Champlin comenta o seguinte, ele diz assim, Paulo dá prosseguimento a uma série de indagações vitoriosas, todas com respostas de triunfo. Ele fala assim, ninguém pode comparecer diante de Deus para nos acusar, ninguém pode nos acusar, uma vez que Deus é o nosso juiz e Ele é que nos declara justo. Segundo, nós temos Jesus Cristo é o advogado.
Ele intercede, o juiz intercede, ele intercede por nós. Então, se ele intercede, veja, quem é que pode então contra nós? Isso não significa que não há acusadores, que nos acusam, diuturnamente. Não há dúvida que existem pessoas ou fatos que nos acusam. Nossa própria consciência nos acusa, o caluniador, que é o diabo, nos acusa, pessoas que são inimigos nos acusam, eles procuram achar falhas em nós e nos acusam. Não vão faltar acusadores à nossa volta. Eles estarão lá de plantão, mas graças a Deus que nós fomos escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo. Foi Ele que nos escolheu. Então, Ele nos justifica e os acusadores caem por terra. Eu ouvi eu não sei se foi verdade isso, mas diz que 2 meninos cresceram juntos, eram muitos amigos, e um se tornou um juiz, um renomado juiz, e o outro acabou se envolvendo com algum delito, algum crime. E quando ele foi julgado e ele percebeu que o juiz era aquele amigo, que sempre foi amigo, ele foi muito confiante, porque era o juiz, era um amigo, eram amigos. Mas o juiz não aliviou para ele. O juiz deu a sentença justa que ele precisava. Mas depois da sentença, e depois que o juiz tirou a capa de juiz dele, ele foi lá e falou assim: lá eu era o juiz, mas aqui eu sou o teu amigo. Eu vou fazer tudo o que precisa para que você possa enfrentar esse momento. Então, veja, Jesus é muito mais do que isso para a gente. Além de amigo, porque ele fala assim, eu não vos chamo mais servos, eu vos chamo amigo. Ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós. Então, nós não precisamos ter medo, não. Em Mateus 5, versos 11 e 12, é Jesus quem diz: bem-aventurado vocês quando por minha causa vos injuriarem, perseguindo, mentindo, disserem todo o mal contra vós, regozijai, exultai, grande o vosso galardão, assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, que a gente possa ter em mente esse verso, essa palavra é uma palavra que a gente precisa gravar no coração, principalmente quando atacado por falsas acusações do inimigo. Você já foi perdoado, não tem que temer acusação do inimigo. É claro que a gente tem que temer se a pessoa tem razão. Você pisou no meu pé. Não pisei não. Não, você pisou. Então, me perdoe, desculpe. Eu pisei mesmo. E foi até por querer, viu? Mas agora que o teu pé está machucado, eu estou até com dó, vou levar você lá, vamos fazer um curativo aí. A gente não tem que temer acusação, porque é Deus quem nos justifica. É Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, nosso advogado, né? Um advogado fiel. Quarta e penúltima pergunta: quem condenará os filhos de Deus? O diabo e o inferno quer condenar, até o nosso coração muitas vezes quer condenar, os críticos de plantões querem nos condenar, mas todas essas condenações elas caem por terra, elas não têm efeito, porque a palavra de Deus diz que o escrito de dívida que era contra nós foi quitado. Aleluia. Foi quitado. Todo mês, quase todo mês eu pego lá, dou uma olhadinha no extrato da dívida lá do apartamento, né, que foi financiado, né? Não está quitado ainda. Mas o escrito de dívida contra mim está quitado. A minha morada aqui, ainda bem que aqui eu não preciso, né? A gente tem que viver com certa prudência, na medida da graça, deixar um telhadinho para um filho, né? Tudo bem, mas a nossa morada eterna não é aqui não, né? É lá, né? Aqui a gente pode ter tudo e não tem nada. Mas quem tem Jesus e no céu já tem morada.
Porque em Jesus tem tudo e no céu tem morada. Tem uma música dessa aí, não tem? Tem. Quem tem Jesus não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Aleluia, glória a Deus. Então todas essas condenações caem por terra. Ninguém pode condenar por aqueles a quem Cristo Jesus morreu. Então vejam, verso 32 ele diz: Deus entregou seu Filho em nosso favor. No verso 33 é Deus quem nos justifica. Então, razão que ninguém pode nos condenar. E agora, verso 34, ninguém pode nos condenar. Paulo dá 4 razões pelas quais o crente não pode ser condenado e, portanto, considerado inculpável. Primeiro, a morte de Jesus, a morte de Cristo. Pela morte de Jesus, Jesus pagou a dívida, pagou a nossa culpa, a culpa pelos nossos pecados, que nos levariam à condenação. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Segundo, a ressurreição, primeiro a morte, mas a ressurreição de Jesus, esse fato é de grande encorajamento para nós. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, diz: se Ele não tivesse ressuscitado, seríamos os mais infelizes dos homens. Mas Ele ressuscitou. Então a ressurreição de Cristo, porque nós estamos assentados com Ele e com Ele ressuscitamos, né? Terceira razão, a posição soberana de Cristo à destra de Deus. Temos um amigo que também é o juiz no tribunal. E por mais que pese alguma coisa contra nós, Ele vai estar do nosso lado. E 4, Ele continua intercedendo por nós. Então, em Romanos 8:1, ele diz: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se Cristo, a quem foi confiado todo julgamento, Ele não nos julga, mas intercede, então ninguém mais tem poder para isso. Isso não significa que a gente pode sair deitando e enrolando, não é? Até porque você não vai fazer isso, porque você recebeu o Espírito de Cristo. E Ele vai tornar você e a mim, homens e mulheres, melhores. Jesus está melhorando a gente cada dia mais. Ele está melhorando. Sabe que a maioria de nós já disse isso. Sabe aquele negócio assim? Puxa, se eu tivesse uns 14 anos com a cabeça que eu tenho hoje, eu ia evitar muito problema, não é verdade? Por quê? Porque a nossa cabeça foi melhorando, né, ao longo com as experiências, né? Espiritualmente, o Espírito Santo faz isso com a gente, com relação ao reino. Nossa cabeça, nós vamos melhorando. Deus vai nos tornando homens e mulheres melhores. E é por isso que essa sociedade ainda não está totalmente atolada no caos. Por quê? Porque o sal ainda está saindo. Talvez não tenha tanto sal assim, mas o sal ainda está saindo do saleiro e ainda está fazendo a diferença nessa terra. Ainda está fazendo a diferença nessa terra. Então, portanto, se o Senhor não nos julga, né, ninguém pode nos condenar também. Essa revelação, ela é um desfrute, né, para a nossa liberdade trazida pela salvação. Então, nós precisamos nos lembrar de que não somos condenados, mas somos livres e temos a vida eterna. E última pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Consegue perceber a ação de Deus aqui, o plano perfeito elaborado por Deus, né? Quem nos separará do amor de Cristo? O argumento de Paulo aqui é que nada pode nos separar. Essa é uma revelação que ele tem. Todas as circunstâncias adversas que ele vem listando aqui, a morte, a espada, a fome, a nudez, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus. Essa é uma palavra que traz segurança para a gente. E a nossa esperança, fundamental doutrina cristã, está na ressurreição e na vida eterna.
Essa é a nossa segurança. E por isso nós cantamos: que segurança tenho em Jesus. Como é que é o resto? Que segurança é essa? Tenho em Jesus. Oh. Aleluia. Tá bom. Tá bom. Deus me aceitou diante o Filho que me ama. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele cita aqui 7 itens, ele menciona que não pode nos separar do amor. Então ele fala aqui: os açoites, a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada disso que aqueles primeiros cristãos estavam passando pode nos separar do amor de Cristo. O surpreendente é que, em vez de nos separar, como ele diz que todas as coisas cooperam, essas coisas vão fazer com que a gente se apegue mais. É uma fábula, né? Eu li, acho que devia estar, sei lá, na 4ª série, 5ª série. Diz que o vento e o sol fizeram uma aposta. O vento e o sol. Então tinha uma pessoa, um senhor de paletó, ele estava andando numa estrada e o vento e o sol fizeram a seguinte aposta: vamos ver quem que consegue tirar o paletó daquele homem. Então o vento está feito. O sol falou assim: então tenta você, eu vou me esconder. O sol se escondeu e o vento começou a soprar suave. O paletó foi assim. À medida que o vento soprava, o homem ia ficando com frio, ele ia apertando mais o paletó. Aí o vento começou a soprar com violência, aí o homem abotoou o paletó mesmo. O vento não conseguiu. Aí o vento se escondeu, o sol só sorriu, o homem tirou o paletó. Jesus está sorrindo para você e para mim. E nós podemos confiar nele, nós podemos, com inteira confiança, depositar todo o nosso ser nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo conclui dizendo: eu estou bem certo, nenhuma dessas coisas, nem a morte, nem os anjos, nem a vida principal, nada disso pode nos separar. Nem os poderes de Deus, nem a altura, profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Obrigado, Pai, por esse estudo que nos traz segurança, que nos traz certeza, convicção da Tua graça, da salvação do Senhor, do Teu chamado para as nossas vidas. Nós Te louvamos. O Senhor é o autor, o doador da vida. Nós somos Teus filhos e servos. Éramos inimigos, em Cristo agora fomos enxertados, ó Deus, e filhos agora, amados e queridos, e certamente o Senhor não permitirá que nada nos falte para o nosso próprio crescimento, para a edificação das nossas vidas. Nós Te louvamos por isso, ó Deus. Leva-nos agora de volta para os nossos lares, embaixo da Tua graça e proteção. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.